Boa tarde a todos. Deixa eu só receber aqui a Ana Luísa. Boa tarde, Ana Luísa, que acabou de chegar. Está aí no chat o nosso formulário de frequência. E o meu nome é Ricardo Machado. Eu não sou o Jazz Ghost, sou o Ricardo Machado, tá? Mas também sou um streamer aqui de AutoCAD, né? De incêndio, streamer de incêndio. E nós estamos aqui no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte. Claro que eu estou aqui no home office, né? No ambiente. Vou mostrar aqui o meu quadro aqui, quando a minha esposa trabalhou na Marinha do Brasil, ganhou esse relógio em forma de timão. E somos do campus Natal Central e curso técnico de segurança do trabalho, quarto período. Essa é a disciplina de prevenção e combate a sinistro. Tá? Eu sempre falo essas coisas porque se alguém assistir esse vídeo de maneira avulsa, né, que é possível, é só entrar lá no meu canal do YouTube, já sabe do que a gente está tratando, né? Hoje a nossa aula é ao vivo, e ela vai tratar sobre, continuar, né, tratar sobre as rotas de fuga. Hoje a gente vai dimensionar essas saídas de emergência, a largura das saídas de emergência e a distância a ser percorrida para que a gente consiga abandonar o prédio, né? Então, vamos lá. Sempre no início das aulas, gente, eu costumo contar uma historinha aqui, né? A gente chama de sensibilização e mobilização na pedagogia, que é aquela conversa para concentrar, para focar o pensamento de vocês no tema e para dar um spoiler, assim, também, para vocês quererem aprender isso, né? Oh, legal, isso aí tem aplicação, não, esse cara não é doido, isso aí tem a ver, né? Então, deixa eu contar para vocês. Primeiro, deixa eu desligar esse WhatsApp aqui, tá apitando muito. Problemas que eu posso resolver depois. Vamos aqui. Então, veja só, já na fase de projeto do prédio, projeto arquitetônico, eu tenho que pensar nisso, porque é muito difícil alterar isso quando fizer o projeto de incêndio. Tipo, vou ter que aumentar a largura desse corredor. Essa escada aqui ficou muito estreita, vou ter que alargar a escada. Porque aí complica tudo, eu teria que derrubar o prédio praticamente, porque tem elementos estruturais nesses ambientes, né? E então já se tem que pensar nisso durante o projeto arquitetônico, né? Eu posso mudar uma parede, mas não vou poder mudar as colunas, né? Nem as vigas de lugar, que são os elementos estruturais. Tá? Então a gente já pensa nisso. É claro que quem faz o projeto arquitetônico é o arquiteto, mas o técnico de segurança ele vai ter a chance, sim, de estar participando dessa parte preliminar, dessa parte de discussão sobre o ambiente de trabalho, né? Isso envolve também aqui o incêndio, tá? Então, é claro, que quanto mais pessoas eu tiver no ambiente, maior tem que ser a largura do corredor para que todo mundo consiga sair num tempo adequado para a pessoa não morrer intoxicada, não morrer queimada, né, ou com sobrecarga térmica, ou mesmo carbonizada ali. Tá? Lembrando que o que mais mata nos incêndios é a fumaça, então a gente também tem que pensar nessas saídas na exaustão da fumaça, na ventilação natural, na ventilação forçada. E uma preocupação grande em edificação vertical é a questão também da escada não virar uma chaminé. A gente sabe que existe o efeito aí da convecção, né, as correntes ascendentes aí dos fluidos que são menos densos. Então, a minha escada, que é a minha via de escape, se ela virar uma chaminé, morri, né? Não consigo usar, não consigo abandonar. Então, tudo isso a gente pensa que já nesse equacionamento, tá? Deixa eu abrir o slide aqui. Quem chegou agora, tá aí no chat de novo aí o formulário de frequência. Então, deixem eu... A gente já começou a ver isso na aula passada, vou dar uma passada rápida aqui. É rápido mesmo, e aí já vamos entrar nos cálculos, tá? Primeiro nos fundamentos, para que a gente possa fazer os cálculos, tá? Não é nenhum cálculo hiperbólico, não, tá? Dá para fazer... Dá para a gente fazer aqui essa continha aí. Vamos lá, então. Deixa eu receber o Matheus, acabou de chegar. Estão me ouvindo bem aí, gente? Me vendo bem? Tô bonito? Como é que tá aí? Meu visual, tá legal? O cabelo tá meio espetado, né? Meio arrepiado. É um shampoo Seda Ceramidas que eu tô usando agora, que me deixa com o cabelo arrepiado.
Ninguém riu, então, porque vocês não estão me ouvindo, né? Porque a piada foi boa. Sim. Ah, ouviu? É. Tá Tô mais achando que eu bonito tô. do que Kleber. Eu tô mais bonito que o Kleber, é fácil. Tô aqui me esforçando, treinando essas piadas, tudo, para ver se vocês dão umas gargalhadas aí. Três problemas, uma solução. O Glenn falou, qual é? Do meu cabelo, Glenn? Ai, meu Deus. Vamos lá. Então, quem chegou agora, acho que foi a Franciele, tá aí novamente o formulário. Então, rota de fuga, né? Capa o gato, sai correndo aí, dispara que a coisa é séria, né? Então, vamos sair do nosso prédio pela nossa rota de fuga. Uma rota de fuga, ela tem que ter, pelo menos, né, uma boa orientação, e a orientação envolve aqui sinalização e iluminação, lembrando que é muito comum ter um blackout na hora do incêndio, às vezes até um blackout proposital, que eu tenho que desarmar a energia para poder apagar o incêndio. Então, tem que ter uma iluminação com baterias, né? E uma sinalização clara e objetiva, padronizada, né? Também tem que ter controle de fumaça, natural ou forçada, né? Mecanizada ou simplesmente pela convecção, e um dimensionamento que envolve a largura dos corredores principais e das saídas também, das portas, e a distância a ser percorrida até o sair do pavimento e até sair do prédio, né? Então, são dois critérios. Se o prédio é térreo, como é esse campus aí de Parnamirim, que vocês estão fazendo um projetinho de extintores, é a distância que eu vou demorar para sair do prédio. Aonde é que eu vou medir essa distância? Da porta mais distante do ambiente, tipo, tem uma sala de aula lá, mais longe da saída, né? Eu pego a distância da porta dessa sala, a gente chama ali de unidade de ocupação, né? Dessa unidade de ocupação, até essa saída. E aí essa distância é maior ou menor, eu já falei uns números para vocês aí, é 25 metros, é 30 metros, depende do risco da edificação, tá? A gente vai ver, e depende das proteções que eu tenho também nessa edificação. Se eu tiver mais proteções, essa distância pode ser um pouquinho maior. A gente vai ver isso hoje aqui. Então, a iluminação de emergência a gente já viu na aula passada, tem essa norma 10898 da ABNT e a IT 18 do bombeiro, ela diz que eu tenho que ter ali 5 lux nas escadas e 3 lux nos corredores principais, né? E essa distância máxima aí não é a distância máxima de saída, é a distância entre uma luminária e outra, tá? 15 metros. Então, eu posso ter uma central, com uma bateria central, ou posso ter blocos autônomos. Cada um vai ter a sua bateria ligada na energia elétrica, essa bateria está sempre carregando, e na hora do blackout ela acende a lâmpada e começa a usar essa energia da bateria. Tá? A norma de sinalização de incêndio, essa 16820, ela fala em 3 alturas onde eu posso fixar as placas, tá? No caso das rotas de fuga, a gente vai usar essa altura superior aí, ó, acima de 1,80 m, e a inferior entre 0,25 e 50 centímetros, 0,25 e 0,50 metros, né? Entre 25 e 50 centímetros. Eu gosto de usar assim, ó, é acima de 1,80 m. Então, se for na parede, 1,80 m. A plaquinha do extintor, a plaquinha da rota de fuga, tá? Se for no teto, às vezes eu vou ter que colocar no teto, aí a gente usa 2,10 m, tá? Porque é a altura da porta, porque a gente não está batendo com as coisas nessa placa. Aquela placa que a gente vê no meio do corredor, dizendo para seguir em frente, ou dizendo para dobrar à direita, né? Tu vai ver uns exemplos aqui. E esse nível intermediário são algumas sinalizações que a gente vai estar usando mais para equipamentos, assim, ou para algum obstáculo, que seria aí entre 1,20 m e 1,60 m, normalmente é 1,5 m, né? Tá? Então, superior, no caso da rota de fuga aqui, a gente vai usar no superior a plaquinha com o boneco, e no inferior aquela plaquinha só com a seta. Aqui a IT fala disso, né? Ó, essa daqui vai ser 1,80 m, essa do boneco, para a esquerda ou para a direita, né? Se ela for colocada no teto do corredor, tá? Pô, não tem uma parede para eu fixar isso, eu quero dizer para a pessoa ir para a esquerda, né? Então, eu vou pendurar ela ali com dois cabinhos de aço ali, e aí eu uso a 2,20 m, porque é no mínimo 1,80 m, tá? Daria 2,20 m. Então, vamos lá. Então,
Então, aqui as placas, né? Esquerda. Essa daqui, por exemplo, não é para fugir para cima, é assim, siga em frente. Tá? Então, essa é uma típica dessa que não vai estar numa parede, uma placa dessa, ela vai estar pendurada no teto do corredor. E nas portas, na altura também mínima de 1,80 m, eu posso optar em botar na porta ou botar acima da porta. Normalmente a gente põe na porta e em cima da porta a gente põe uma lâmpada de emergência. A cada porta de saída do andar, tá? Seja lá uma escada, se for um edifício vertical, né? Se for ou na porta mesmo de saída, vai ter essa placa aí, saída na porta. E aqui na porta, se for uma escada, eu vou ter além da porta de saída esse indicativo aqui, fuja para baixo, né, na escada. E tem uma situação única aqui, que é quando eu estou num pavimento que não é na altura do logradouro. Pô, eu estou no subsolo, vou ter que subir um andar para chegar no térreo, para poder sair desse prédio. Aí somente nesse caso a gente recomenda que você fuja para cima. Tá? Se não, não, né? Porque se você passar do térreo, você vai ficar daí encurralado pelo fogo, pela fumaça, né? Porque o fogo vai subir também. Tá? Aqui tem alguns exemplos, essa plaquinha do boneco ali, ó, siga em frente. Aqui tá meio dúbia essa imagem, tá nojenta, porque tem uma rampa, né? Então, assim, não é que ela é fugir subindo, tá? É siga em frente. Essa rampa aí, com esse acesso de corrimão, indica acessibilidade. Aí a gente, em vez de usar só a placa com o boneco, bota aquela plaquinha com a cadeirinha de roda ali, para dizer que também dá acesso a pessoas com deficiência, né? E essa plaquinha que está na direita ali embaixo é a seta sozinha que a gente usa nesse nível aí de 30 centímetros do piso. Normalmente embaixo de cada plaquinha do boneco, a gente põe uma dessa aí de seta, porque no caso de fumaça, a fumaça sobe no corredor e eu posso ter dificuldade de enxergar as placas que estão no alto, né? E lá no fundo, na porta, a gente tem a plaquinha de saída. Não dá para ler, mas está lá na porta de saída do andar, né? Professor, a mesma saída de emergência é a de entrada dos cadeirantes, é isso? Aqui, na verdade, é uma saída de emergência com acessibilidade, tá? Ah, A tá, gente tá. tem, a gente tem que ter acessibilidade no prédio. Isso é uma outra norma, né? Se eu não me engano, é a norma 9045, tem uma norma da ABNT de acessibilidade geral, entendeu? Para as pessoas conseguirem circular no prédio, de cadeira de roda e tal, né? Mas se essa saída de emergência, eu posso ter alguma saída de emergência que não tem acessibilidade. Então, aí eu vou usar essa sinalização comum ali, o boneco com a seta. Aquelas que têm acessibilidade, eu tenho que ter também, né? Aí usa a cadeirinha de roda ali, a plaquinha com a cadeirinha de roda. E agora vamos para esse cálculo aí da distância e a largura dos acessos, né? A norma que a gente usa é essa daqui, a BNT NBR 9077. A última edição dessa norma foi em 2001, então já tem aí 20 anos a edição dessa norma. E a IT 11, né, a IT do bombeiro, se baseia nessa norma. Tá? Tem umas pequenas diferenças, algumas coisas até menos rigorosas do que a norma da ABNT. Deveria ser mais rigorosa, né, mas o bombeiro de cada estado aí admite algumas coisas diferentes. Tá? Essa figura aqui é para simbolizar um corredor, então aqui no centro a gente tem esse símbolo aqui de interrupção, né? Quer dizer que são duas áreas do mesmo corredor, ou dois corredores diferentes. Então, olha só, quando eu tenho uma coluna, isso aqui é visto de cima, né? Quando eu tenho uma coluna que se projeta para o interior do corredor, primeiro não deveria ter isso, né? Isso é um elemento estrutural. Pode ser também uma coluna de passagem de dutos ali, a gente chama de shaft, né? Uma passagem, a gente faz uma coluna falsa, por exemplo, para esconder um duto ali que transporta gás, que transporta um cabo, uma fibra ótica, tal. Então não deveria, isso aí deveria ser voltado para dentro da sala e não para o corredor. Mas se está ali no corredor, se é obrigado a estar ali por algum detalhe arquitetônico mesmo, de cálculo estrutural, eu vou ter que ver aqui, ó, se ele for, a projeção dele for maior do que 10 centímetros, deixa eu aceitar a pessoa que chegou aqui agora, está aí no chat o formulário de frequência, deixa eu ver se meu mouse corre ali, pronto, aqui.
Se essa projeção aqui para o interior do corredor for maior do que 10 centímetros e ele for mais comprido do que 25 centímetros, aí eu tenho que descontar a área útil do corredor. A área útil vai ser só a distância até o topo dessa coluna aqui. Tá? Se ele for menor ou igual a 10 centímetros e menor ou igual a 25 centímetros, o comprimento, né? Aí eu faço de conta que ele não existe. Ele não é considerado como uma interrupção. E aí eu meço a largura do corredor de parede a parede mesmo. Entenderam? O ideal é não ter essas coisas aqui para dentro do corredor, porque isso diminui o fluxo, né? As pessoas... Tem gente que na hora da fuga, ela vai estar imprensadinha ali, arrastando o ombro na parede, sabe? Então, quando ela bater ou topar numa coluna dessa, ela acaba tendo que se deslocar para o centro do corredor, isso vai diminuir a velocidade das pessoas. E aí dá um engarrafamento aí, né? Como se fosse uma perda de carga, se a gente pensasse em fluido aí, uma perda de velocidade de vazão aí, de energia, né? Pronto, aqui nesse corredor a gente vê isso, ó, temos aqui uma coluna, eu sei que vocês já estão preocupados com a barriga do cidadão aqui, mas ele não é problema, porque ele anda, né? Mas, ó, aqui eu tenho uma coluna que tem mais de 25 centímetros. Aqui eu tenho um vaso de cimento, sabe que esses vasos têm estrutura de ferro, né? E eles são curados no forno quente para não rachar. Então isso aqui facilmente pesa uns 60 quilos, 50, 60 quilos. Olha o peso quase o peso desse homem aqui. Então olha o espaço que ocupa, né? Então esse corredor todo aqui, eu só tenho de área útil aqui, ó, menos de 1 metro. Cada laje dessa é 30 centímetros. Aproximadamente 1 metro aqui de área útil de corredor. E a norma pede no mínimo 1,20 m, né? Também tem armários aqui, uma cadeira, né? Então não posso fazer isso, nunca vou poder botar um armário, um móvel no corredor, um gelágua, Posso, mas aí eu tenho que calcular a largura do corredor para isso, né? Ou fazer esse armário embutido na parede. Aqui para dentro dessa divisória aqui, por exemplo, eu poderia ter feito uma reentrância e o armário encostar ali, né? Provavelmente esse armário estava atulhando lá dentro da sala e botaram para cá para ganhar espaço na sala, né? A gente tem que pensar nisso, de não bloquear a saída. Então vamos ver alguns desenhos técnicos aqui. Esse aqui é uma planta, né? A escada em planta. Essa símbolo aqui, ó, esse símbolo, essa rodinha ali, meu mouse não está aceitando ir ali. É o nível do andar, tá? Quando vocês verem essa bolinha com um X e dois quadrantes pintados de preto aí, isso aí é o nível do andar. Então vai ter sempre uma cota ali, pô, é 3 metros, então é o primeiro andar, né? É 0 metros, 0,2 metros, é o primeiro andar, o pavimento térreo. É sempre um nível em relação ao andar que está na altura do logradouro, que é o acesso principal, a avenida principal. E as escadas, elas são projetadas para a gente descer sempre no sentido anti-horário, tá? Porque 90% das pessoas fazem curva melhor para a esquerda. Tá? Por isso que as pistas aí, pista oval da Fórmula Indy, sempre é para a esquerda, pista de atletismo, sempre no sentido de esquerda. Tá? Saída pela esquerda, como dizia o Leão da Montanha lá na década de 80, né? Os corrimãos, gente, não é corrimões, tá? É corrimãos. Eles têm que ser contínuos, não pode ter gancho aí. E mesmo aqui no patamar tem que ter corrimão. Tá? Aqui tem um corte, porque, claro que não vou ter duas portas no mesmo andar, né? Essa porta é num andar, essa outra porta é no outro. E eu tenho que tomar um cuidado aí, que essa porta, já vou explicar no próximo slide, essa porta ela vai abrir no sentido de fuga, mas eu tenho que ver se ela não abrir 180 graus, eu vou ter que dar um desconto no corredor, porque a porta vai atrapalhar a passagem no corredor, né? Tem uma outra figura para mostrar isso. Essa aqui é uma escada enclausurada, tá? Por que enclausurada? As edificações mais altas, eu tenho que ter um cuidado ainda maior da minha escada não virar chaminé, tá? Então a gente faz uma antecâmara e usa duas portas. Uma porta, essa PCF ali, porta corta-fogo, né? Uma porta para eu sair do corredor e entrar nessa antecâmara e outra porta
que eu só vou abrir quando essa primeira estiver fechada, né? Para eu entrar no ambiente ali da escada, tá? Então, essa escada aí, tá vendo que ali começa o degrau 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, esse é o sentido de subida, né? Então, ela também está descendo para a esquerda. E ali dá para ver também aquele DE ali, é duto de exaustão, esse que tem o X aqui logo à direita, é a ventilação natural da escada, tá? Da antecâmara, né? E lá na escada tem uma janelinha também, deixa eu ver se dá de passar o mouse ali, aqui, ó, é uma janela de ventilação, e aqui são dois dutos de ventilação para que eu consiga tirar alguma fumaça que entre aqui também nessa antecâmara. Esse é um elevador de emergência, em algumas situações eu vou ter que ter, a norma vai me obrigar a ter, os prédios mais altos, né? É um elevador blindado, a prova de fumaça e a prova de blackout, né? Então, esse eu posso pegar, que ele está dentro da antecâmara aqui, eu posso pegar ele numa fuga. Esse aqui não, o elevador comum não, né? Porque esse tem um risco grande de ficar preso dentro dele e morrer envenenado ali com a fumaça. Quando eu tiver um local que a parede não seja contínua, eu tenho que ter o que a gente chama de guarda-corpo, tá? E a norma pede aqui 1,10 m, no mínimo 1,10 m de altura. Isso aqui bate lá com a norma ANR8, né, de edificações, e não vai bater com a NR18, a NR18 pede guarda-corpo de 1,20 m, né, mas é porque em obras eu tenho movimentação de materiais, de equipamentos, então eu pede ele um pouquinho mais alto, né? Mas na construção pronta, 1,10 m, né? E o corrimão, claro, o corrimão ele não serve como guarda-corpo, porque ele é muito baixo, justamente para ficar na altura da nossa mão, na posição de caminhada, né? Então ele fica entre 80 e 92 centímetros de altura. E esse corrimão tem que ser distanciado da parede para justamente eu poder correr a minha mão, por isso que ele se chama corrimão, tá? Não é para andar de skate em cima do corrimão, nem para descer escorregando com as nádegas, nada disso, é para correr a mão, tá? E ele tem que ser contínuo, não pode ter ponta. A ponta ela tem que seguir para a parede, para não ter engancho, né? E aqui, visto de frente, visto de cima, eu tenho esses guarda-corpos, né? O guarda-corpo ele tem que aguentar 1.200 newtons por metro quadrado, 1.200 Pascal. Pascal é unidade de pressão, né? Newton por metro quadrado. Então, cada metro quadrado vai aguentar 1.200 quilos. E na horizontal, né, ele tem que aguentar, ele tem que ter uma estrutura capaz de aguentar 730 newtons para cada metro linear. Tá? Então, na vertical, 1.200 Pascal, ali, newton por metro quadrado, e aqui 730 newtons, que é 730 quilos, nesse caso, que é a força horizontal, para cada metro linear, tá? Porque senão eu posso, com todo mundo se encostando nesse guarda-corpo aí, o guarda-corpo cede e as pessoas morrem, né? Caem e morrem. Então tem que ter um cálculo sério disso, não é só para aguentar o peso próprio da estrutura, tem que aguentar a pressão das pessoas se encostando ali. E não é um casalzinho de namorado encostadinho ali, não, tá? São muitas pessoas sendo empurradas por outras pessoas, por isso que precisa de tanta resistência, né? Não ceder. Vamos avançando. Ó, aqui tem essa situação das portas que eu falei para vocês. Ó, se a porta se projeta, a porta vai abrir no sentido de fuga, né? E ela se projeta. Lembre que eu tenho que ter só as portas abrir no sentido de fuga, essas portas que estão nos corredores principais, tá? Nas vias principais de fuga. Então, se ela se projeta para uma outra via principal, ela não pode interromper essa via. Então, aí tem duas opções. Ou eu faço uma abertura de 180 graus, como essa porta aqui, ó, e essa abertura de 180 graus tem que ser também no sentido de fuga, veja que a saída está para a direita aqui, tá? Saída pela direita, né? Só para não dizer que é uma questão da esquerda, que quer dominar o mundo, né? Mas a porta vai abrir nesse sentido do fluxo das pessoas, justamente para eu conseguir abrir a porta, né? Senão eu não consigo abrir a porta, está passando um monte de gente, eu vou bater a porta, as pessoas vão empurrar para ela fechar, né? Se não for possível esse tipo de giro aqui de 180 graus, é uma porta que só vai abrir 90 graus, então para ela não obstruir a passagem, a gente faz um recuo.
Tá? E esse recuo tem que permitir, no máximo, a passagem de 10 centímetros da porta, que você se lembra daquela outra imagem, é a largura máxima de uma coluna. Tá? Então, mantiveram esses 10 centímetros aí. Por causa de 10 centímetros, eu faria para pegar a porta toda, tá? Mas tem essa tolerância. E sempre lembrar que, no mínimo, tem que ter um vão de 1,20 m, como está aqui, ó. Além da largura total do corredor, que é essa distância D aqui, que a gente vai calcular, né, essa largura D aqui, para um número que é função do número de pessoas que vai passar por aqui. Deixa eu receber a Amanda aqui. Boa tarde, Amanda. Está aí no link no chat, o link de chamada. Entenderam? Ó, se tiver porta nesse corredor principal, vai abrir no sentido de fluxo, sentido de fuga. Por que isso? Olha só. Se você está numa sala de aula com 30 colegas e o professor manda todo mundo sair porque está pegando fogo no prédio, a primeira pessoa que vai tentar abrir a porta, ela já pode ser prensada pelas outras 29 pessoas que estão tentando sair também. Então, ela não pode não conseguir abrir a porta. Mas 30 pessoas, você dá um grito ali, ei, peraí, chega para trás aí que eu vou abrir a porta. Você consegue. Mas com 200 pessoas, 300 pessoas, não rola isso. Não adianta você dizer, ei, dá um passinho atrás aí que eu vou abrir a porta aqui. Nunca que ninguém vai dar um passo atrás e nem consegue. Já vai estar imprensado por outras pessoas, né? E é por isso que nas vias principais tem que sempre abrir no sentido de fuga, porque até mesmo que eu não saiba abrir a porta, ali vai ter uma barra antipânico, eu esbarrei na barra e, buf, a bicha abre para fora, né? A maçaneta é uma barra antipânico. Aliás, nem botei figura disso aqui, né? Deveria ter uma figura aí. E qual é a distância máxima que eu posso percorrer? Então, a norma diz, a IT diz que essa distância é a distância da porta da unidade autônoma, da unidade de ocupação mais distante, por exemplo, a sala de aula, o laboratório, no caso uma escola, né, o escritório, mais distante até a saída do andar, se for um edifício vertical, né? Se for um edifício horizontal, até a saída mais próxima. Tá? Então, o que é que nos diz essa tabela aqui? Ó? Vamos usar para o nosso caso aqui desse campus aí de Parnamirim, ó, que é um E4, né? Então, para o grupo E, divisão de ocupação 4, tá aqui, na verdade, estão todos os eixos estão nessa linha, né? Aí eu vou ver a coluna ali, ó, é uma saída só? Não, vou usar mais de uma saída. Se tem mais de uma saída, eu tenho que garantir que entre cada saída dessa tenha mais de 10 metros, que a norma me pede também. Então, e no caso de escola, como eu sou obrigado a usar detector de fumaça, vai dar 60 metros. Se fosse um segundo andar, como a gente tem o campus ali de Canguaretama, o campus de Ceará-Mirim, aí no primeiro andar, como não é o térreo, aí a distância é só 45 metros, estão vendo ali? Logo abaixo desses 60 metros que eu circulei. Então tem um tabelão de distância aqui, por isso que já falei algumas distâncias diferentes para vocês, porque depende do risco, do tipo de edificação, né? Ó, tem aí 30 metros, 35, depende um pouco do risco e dos equipamentos que eu tenho. Por exemplo, eu tenho chuveiro de emergência. Em algumas escolas, em função da área e da altura do prédio, eu vou exigir o sprinkler. Tá? Nesse campus aí de Parnamirim, por exemplo, não precisa, porque é uma edificação térrea e a área aceita que não tenha o sprinkler. Mas em algumas eu teria que ter. Aí, olha só, se eu botar o sprinkler, aí eu já vou para essa segunda coluna aqui, esse segundo grupo, né, aqui. O meu mouse não está dando certo ali, aqui. Com chuveiro automático. E aí também com detecção de fumaça, a distância sobe para 90 metros no andar, no térreo e 75 metros nos outros andares. Vou botar a frequência já aqui, que a Emily pediu, só um momento. E, vamos lá. Entenderam? Então, as normas mais antigas, elas fixavam uma distância, se eu não me engano era 25 ou 20 metros, sei lá. Mas a norma agora, a norma atual, ela vai colocar essa distância em função do risco e do tipo de atividade, né? E das proteções que eu tenho. Quanto mais protegido, mais distante, porque daí eu posso demorar mais tempo a sair do prédio, né? Pô, tem um detector de fumaça, já foi dado o alarme mais cedo, tem um chuveiro de emergência que vai garantir que a minha passagem não vai estar obstruída por fogo, né? Então essa distância vai ser maior.
Tá? O nosso projeto aí, que vocês estão fazendo aí de rota de fuga, que é o campus de Parnamirim, vamos usar esses 60 metros aí, o campus térreo, né? Vamos usar esses 60 metros. Então, a distância da porta, né, até... Pena que eu não tenho uma... Deixa eu ver se eu tenho uma planta aqui para mostrar para você. Imagine aqui, ó, que essa sala, essa aqui que está aqui, seria a sala mais distante da saída. Então, eu vou medir a partir dessa porta até a porta de saída. Aí não pode passar de 60 metros, tá? É diferente do caminhamento do extintor de incêndio, porque o extintor de incêndio eu tenho que sair da sala, pegar o extintor e voltar. Aí o extintor de incêndio você pega lá do cantinho da sala, do cantinho mais distante mesmo daquela sala, para chegar nesse corredor. Né? Para extintor, porque o extintor tem que ir e voltar. A fuga não, você vai, né? Inclusive a gente orienta a brigada que não deixe ninguém voltar, que às vezes alguém quer voltar para buscar um celular. E aí morre, né? Como aquele amigo lá da Boate Kiss lá, voltou para buscar a sanfona, o cara da banda e morreu, né? Vamos fazer a continha agora. Temos 15 minutos ainda, 15 minutos desse primeiro tempo aqui para fazer essa conta. Então, essa distância máxima aí está arbitrada aí, deixa eu até consertar isso. Está 25 metros. Deixa eu chegar a mudar esse 25 para a gente não pensar que é um valor fixo, tá? Aqui. Distância máxima, vou botar aqui, tabela B. Tá? É a tabela B. A tabela B da IT, né? Da IT 11. IT 11. Pronto. Vai ficar melhor. No nosso caso aí, 60 metros. Pode falar, quem abriu o microfone. Por que tabela B? Essa tabela aqui, deixa eu te mostrar. Essa aqui, ó. Essa é a tabela do anexo B da norma, tá? Da IT 11, Instrução Técnica 11 do Bombeiro, que é a rota de fuga, a saída de emergência. Essa aqui que diz as distâncias, né? Nesse caso aqui, ó, para uma escola profissionalizante, que é um andar térreo, não tem chuveiro automático, mas tem detector de fumaça, 60 metros. É a distância que eu vou andar até chegar na saída mais, na porta, né? Na porta de saída do andar mais próximo. Tá? É importante eu saber que uma unidade de passagem vale 0,55 metros. É a largura média do ombro de uma pessoa. Então, mais ou menos, permite passar uma pessoa nessa largurinha aí de 1 metro, de 0,55 metros. Tá? E como é que eu vou calcular essa largura? Com aquela fórmula ali, ó. O número de unidades de passagem é igual à população dividido pela capacidade de abandono. N é igual a P sobre CA. Aí a norma diz que, por mais que o meu cálculo dê um resultado pequeno, eu tenho que ter no mínimo 1,20 m para as edificações em geral, e se for hospital, no mínimo 2,20 m. Tá? E ainda pede para que, no caso do corredor, né, no caso de escadas de hospital, que seja no mínimo 1,65 m. Então, eu vou lá, calculei o troço, pô, deu 90 centímetros. Vou ter que usar 1,20 m. Mas o cálculo deu 90, mas a norma me exige pelo menos 1,20 m. Pô, deu 2,5 m. Então, vou usar 2,5 m. Mas a largura mínima é 1,20 m? Mínimo, né? Mas se eu calculei 2,5 m, é porque eu preciso de 2,5 m para saírem todas aquelas pessoas no tempo compatível, que gira em torno de 6 até 10 minutos, dependendo do risco da edificação. E de onde é que sai esse CA? Sai dessa tabela aqui da norma também, a tabela 5. Eu tenho 3 CAs aqui, essas 3 colunas, tá? Aqui ele chama de capacidade da unidade de passagem, tá? É a capacidade de abandono. Aqui eu tenho um tipo de edificação. Como é que eu sei que a minha edificação é uma E4? Aí a gente tem lá na instrução técnica número 1,
Que é a primeira coisa que eu faço para poder fazer meus projetos, né? Que tipo de edificação? Ah, uma edificação residencial, multifamiliar, tal. Ah, então vou lá classificar ela, se não me engano é F. Não, é um hospital, então é H. Então na IT 01 define isso. Aí eu sabendo disso, pelo nosso caso aí, do nosso exercício de aula aí, é uma escola profissionalizante, o campus Parnamirim, então é um E4. Aí aqui eu tenho duas coisas nesse dado aqui, na IT 11 aqui. A população, como é que eu calculo a população? Lembro que tem uma outra norma lá, que é a IT 14, que é a carga incêndio, também é isso, é em função do tipo de edificação. Aqui é quantas pessoas tem ali. Então, o E4 é uma pessoa para cada 1,5 m quadrado. Então, eu pego a área da edificação, divido por 1,5 m, vou ter o número de pessoas que tem nesse prédio. E aqui estão os CAs, ó, CA para corredor, para esse caso vai ser 100, para escadas e rampas 60, e para portas normais de acesso aí desses corredores principais também vai ser 100. Tá? Pode perguntar, né? Professor, eu gostaria de saber como é que a gente sabe que o CA é para ser dividido por 45, por 60, por 75, que ainda não entendi. Vamos lá. Você vem primeiro na linha, tá? Aqui, ó. Qual é o teu tipo de edificação? É uma escola? Então é E. É uma escola profissionalizante, é o E4. Serve também para o E1. Então aqui eu vou ter uma pessoa e meia por metro, 1 m², 1,5 m² para cada, uma pessoa para cada 1,5 m, né? E eu tenho esses 3 CAs. Agora eu vou escolher em função do que eu estou projetando. Se eu estou projetando uma escada e uma rampa, vou ter que usar o 60. Se eu estou calculando o corredor, vou ter que usar o 100. Se eu estou calculando a largura da porta desse corredor, vou usar o 100 aqui também. Ó, é uma edificação F, ó. Aí eu tenho aqui, ó, uma pessoa para cada 3 m². Aí eu vou usar 100 para acessos de descarga, que são os corredores principais, 75 para escada e rampa e 100 para cá. Entendeu? Então depende do que eu estou projetando. Entendi. Essas contas, Ontem eu pode estava falar. eu tava fazendo a atividade e eu fiz assim os cálculos, mas sem entender direito, sabe? Aí eu esperei a Sim. aula hoje para Uhum. saber como é que faria, como é que se faz. Obrigada, viu? Joia, vamos lá, a gente vai ter os exemplos agora aqui. Eu acho que até algum exemplo desse é igual aos nossos probleminhas lá. Aqui continua a tabela para edificação. Então vejam que a população do prédio depende do tipo de ocupação mesmo, né? Ó, se é um hotel, eu vou ter menos pessoas por metro quadrado, porque eu tenho que ter quartos individuais, esses quartos vão ter que ter uma área maior, tem que ter um banheiro, então tem mais área para cada pessoa. Se é uma igreja, pô, é uma pessoa por metro quadrado. Porque nas igrejas, esses locais de reunião de público, e cinemas, eu não preciso de nenhum equipamento nem nada, é só a cadeira, né? Então, cabe mais gente, né? Acaba dando mais, fica mais compactado, mais pessoas por metro quadrado. Nesse caso aí, uma pessoa por metro quadrado. Então, vamos lá ver. Então, vamos ver o nosso probleminha, um dos nossos problemas. Ó. Dimensione os corredores, tá? Aqui eu não estou pedindo para calcular a escada, então já vamos usar o CA de corredor. Agora cuide, né? Nesse primeiro já tem uma pegadinha. Esse corredor, ele já é. A saída desse corredor é uma rampa, tá? Então eu já vou ter que calcular ele pelo CA de rampa, porque a rampa faz parte do corredor, tá? Esse caso aqui de uma escola. Então, uma escola profissionalizante com 1.500 m² de área. Aí eu vou lá na tabela, eu sei que ela é uma E4, o CA vai ser 60. Eu posso usar 100 para corredores e 60 para rampas de acesso. Aí, nesse caso aí, é uma escola que sai para uma rampa, tá? Então, vou usar o 60 aqui, o CA. E eu tenho a população, é uma pessoa para cada 1,5 m². Então, como é que eu vou calcular quantas pessoas tem aí? 1.500 m² dividido por 1,5.
Tá? Vai dar em 1.000 pessoas essa escola. Vamos ver aqui é a solução. A população é 1.500 dividido por 1,5, porque a norma me diz que eu tenho 1,5 pessoas para cada metro quadrado. Como eu tenho 1.500 metros quadrados, divido ali, vai dar 1.000 pessoas. Tá? E agora eu vou calcular quantas unidades de passagem eu preciso, tendo em vista aí ter uma saída só, né? Vai ser esse P sobre o CA, 1.000 dividido por 60, 16,67 unidades de passagem, tá? Não é metro ainda aqui. Cada unidade de passagem tem 55 centímetros, ó. Então, para eu saber em metro a largura desse corredor, vou ter que multiplicar por 0,55 metros. Então, 16,67 vezes o 0,55. 9 metros e 17. Pô, professor, eu nunca vi uma escola que tivesse uma porta com essa largura, né, de 9 metros. Uma porta, é aquela porta da casa da Anitta, né? Essa largura aí, pelo amor de Deus, né? É porque eu nunca tenho uma saída só, né? Então, você vai dividir isso aí pelo número de saídas. E numa área dessa de 1.500 metros, a pessoa vai andar mais de 60 metros para chegar numa saída, se for uma saída só, sabe? Lembra da planta ali do campus de Parnamirim, o cara vai andar mais de 60 metros. Então, a gente faz mais de uma saída, faz 4 saídas. Aí eu posso dividir essa porta aí, esse 9,17, por 4 saídas, por 4. Agora cuide, porque nunca pode ficar menor do que 1,20 m, tá? Tá? Nesse caso aí, vai dar 2 metros e pouco, essas saídas aí, né? Se usar 4, diga lá. Então, quando o corredor tiver escada e rampa, a gente tem que dividir por 60, porque tem que dividir pela rampa, é isso? Porque a gente usa o 60 porque ele vai ser menor e aí dá uma largura maior. Por que que a escada e rampa? Por que que a escada e rampa tem que ser uma largura maior? Porque eu tenho dificuldade do acesso mesmo. Tenho ali um ponto Certo, de dificuldade, de gargalo, né? tá bom. Entendeu? Entendi. Nesse caso aqui, porque essa escola aí, eu não botei ali no probleminha, né? Mas, assim, é que essa saída já sai para uma rampa. Tá? A pessoa tem que sair para uma rampa. Se não, eu dividiria por 100. Tá? Se fosse só um corredor comum, que saísse já no andar térreo, no mesmo nível, o CA é 100. Lá na tabela, deixa eu voltar na tabela para mostrar para vocês. Aqui é 4, por isso que o mouse corre ali. Ó, E4 seria 100, tá? Como ele está saindo para uma rampa, eu vou usar o 60. Sim, Entendeu? porque Se eu usasse o 100, ia dar uma largura menor, né? Porque eu estou dividindo, né? a rampa tem que ter o espaço da cadeira, né? Uhum. Nesse caso ali, se eu tiver algum móvel, alguma cadeira e tal, tem que cuidar porque isso tira o espaço do corredor, tá? Eu tenho que aí calcular um corredor mais largo. Eu Normalmente, estou falando assim, o cálculo é menor porque tem que ter o espaço da cadeira de rodas. De quem precisa ter a cadeira de rodas tem o espaço suficiente. por conta de rampa, sim, por isso também, mas essa rampa não é só para cadeira de roda, ela pode ser por acessibilidade, né, mas também vai ser usado pelos outros. Mas tem a ver também com isso, né? Você vai ter também pessoas com deficiência usando ali. Exatamente. Outra coisa que a gente tem que sempre lembrar, gente, assim, se você for botar alguma coisa nesse corredor, por exemplo, a minha filha tem o sonho de estudar numa high school, dessas escolas americanas aí que ela vê nos filmes aí, né? Que tem aqueles armários, né? Acho que é aquela esperança de você abrir o armário e arrumar um namorado ali na porta do armário, sei lá, né? O IF tem isso, né? Até quer estudar no IF porque tem esses armários, né? Aí no campus central vocês têm uns armários assim, né? Então eu tenho que considerar dar esse desconto, né? O armário está ocupando uma parte do corredor. Tá? Então tem que fazer esse armário recuado, ou aumentar o corredor, ou diminuir o número de pessoas que passam por esse corredor, abrindo uma outra porta, né? Lá Entendeu? no, lá, lá no bloco B, aí do nosso campus, ele tem um armário, mas o Aham. corredor é largo. Ali foi dimensionado, é bem largo, né? E ele também tem saída para os dois sentidos, ele tem uma saída de emergência lá no final do corredor também, que tem umas grades lá, né? E
Tem. Ali até é um problema. A gente já fez um projeto para substituir aquelas grades lá por uma porta antipânico, né? Porque se a pessoa precisar fugir por ali, vai ficar só o esqueletinho agarrado lá no ferro. Depois do incêndio, a gente encontra vocês pelo DNA ali, né? Então tem que ter, funcionar realmente como saída. Inclusive, só vive fechada aquela gradezinha lá. A maioria das vezes está fechada. É, porque tem um problema também da segurança física, né? De não permitir que alguém entre por ali por causa de roubo, né? O controle mesmo do acesso dos alunos para não atrapalhar a aula. Mas assim, durante o período deveria ter um jeito de abrir aquilo ali, ter uma chave de emergência, alguma coisa que abrisse por dentro, né? Para a gente poder abandonar. A gente tem um projeto lá de substituir aquilo ali por uma porta corta-fogo que abra para fora e ela só abre por dentro. A pessoa que vem de baixo para cima não consegue abrir, sabe? Mas no sentido de fuga, abre. E ali no campo central a gente também quer colocar mais umas saídas assim com rampas metálicas, escadas metálicas. A gente tem muitos alunos ali, né? Então esse aí seria o nosso primeiro problema aí. Vamos fazer um intervalo? 14 horas e 47. Vou fazer um intervalo agora. A gente volta daqui a 15 minutos. 15 minutos. Voltaremos às 15 horas e 2 minutos. Tá? Até já. Para a gravação.